Amém. Eu arranjei um título para a mensagem de hoje, que quando ela chegar na internet, eu tenho certeza que as pessoas vão bater em cima de que é isso? O que está acontecendo com esse pastor? Está lá meu nome abaixo, né, então, da pregação, então eles vão supor que eu estou falando isso. Qual é o título da mensagem de hoje, Andressa? Coloca aí para nós. Perdi a vontade de viver. O que você pode imaginar que eu vou falar? Perdi a vontade de viver. Ah, pastor, só vai trazer uma mensagem para aqueles que estão desesperados, para aqueles que não querem mais viver, que pensam em suicídio. Ao contrário, eu vou falar para aquelas pessoas que estão super bem e vão dar a receita. Por que eu perdi a vontade de viver? E eu vou me basear em Gálatas 2:20, que diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Amém? Amém? Pai querido, fala conosco, Pai. Nós estamos aqui ansiosos. Nós temos certeza, Senhor, que o Teu Espírito Santo falará a nós, ao nosso coração, ao nosso espírito. Pai, então que possamos estar atentos. Tira agora, Senhor, tudo aquilo que for, ou que tentar tirar a nossa atenção, tira da nossa mente, as nossas preocupações, aquilo que vamos fazer segunda-feira. Pai, que nós agora nos concentremos, demos atenção somente em Ti, em nome de Jesus. Amém. O versículo 18 diz assim: ora, se eu procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que eu sou um transgressor. E 19, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. E arrematando, já lemos, fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. O que é viver somente para Cristo? Será que viver somente para Cristo é nos enclausurarmos em um lugar bem distante de todo o povo, ficarmos ali? Será que viver exclusivamente para Cristo é só falar das coisas de Deus? Será que viver somente para Cristo é viver 100% das nossas horas, dos nossos dias dentro da igreja? Será que viver para Cristo somente, é viver somente cantando, somente orando, não fazer alguma outra coisa? Não, isso não seria viver para Cristo. Isso é de um egoísmo muito grande. Viver para Cristo somente, ou somente para Cristo, é viver em meio a uma multidão de pessoas, em meio a uma diversidade de pensamentos, e se destacar como uma pessoa diferente. Quando eu falo em assuntos semelhantes a esse, eu lembro de uma cena que deve ter sido muito engraçada. Quando Nabucodonosor decretou que todo mundo tinha que adorar o Deus dele e se prostrar diante da estátua que ele mandou realizar, que ele mandou levantar e fazer. E ele disse que nesse momento que tocassem os instrumentos, o louvor deles lá, as bandas deles, no momento que tocasse, que as pessoas tinham que prostrar com o rosto em terra e adorar. Mas no momento que tocou, a multidão, e 4 pessoas, 3 e certamente Daniel também. A Bíblia fala dos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel com certeza. Mas vamos pegar esses 3 então, para não confundir a cabeça. E esses 3 ficam de pé, no mínimo. Se eles estavam sentados, enfim, mas não ajoelharam.
Deve ter sido uma cena e saltou aos olhos. Imagine agora, se eu digo para essa igreja, agora eu queria pedir que todos vocês ajoelhassem para orarmos. E 3 pessoas não ajoelham, e além de não ajoelharem, ficam de pé. Automaticamente, se alguém, mesmo que esteja ajoelhado, se ele levantar a cabeça e olhar, ele vai destacar, tem 3 ali que não fizeram isso. O princípio de viver somente para Cristo é exatamente isso. Nós precisamos ser vistos como pessoas diferentes. Mas eu quero esmiuçar um pouquinho mais, porque como é que eu posso ser diferente trabalhando em lugares tão iguais? Como eu posso ser diferente tomando conduções onde uma mistura de gente entra? O que significa dizer, eu não vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim? O que é isso? Como é que nós podemos não só entender, mas praticar isso na nossa vida? E eu pergunto a você, e você não precisa responder para mim, mas responda para si mesmo. É possível? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é possível a um ser humano? Se ele disse, eu acho que é possível. Mas não da forma que talvez alguns tentam impingir aos crentes. Existe uma opressão sobre aqueles que seguem a Jesus, ou, se não existe, parece existir, uma opressão sobre aqueles que seguem a Jesus, onde nós não podemos fazer nada. E ao contrário, nós podemos fazer tudo, porque quem é livre somos nós, porque Ele comprou a nossa vida e nos deu liberdade. E quando você tem liberdade, você tem poder para decidir. Olha, obviamente, que se você decide uma coisa errada, você arca com as consequências. E se você decide por uma coisa certa, você se beneficia dessas consequências. Quando o apóstolo Paulo diz que eu fui crucificado juntamente com Cristo, ele está dizendo pela fé, eu fui morto. E o símbolo maior disso é quando nós nos batizamos. Todos aqui que são crentes em Jesus, são evangélicos de alguma igreja, eles foram batizados. Uns por aspersão, segundo a doutrina da sua igreja, outros por imersão, outros por derramamento, um balde, alguma coisa assim, que é chamado derramamento. Enfim, mas foram batizados. E quando nós somos batizados, nós simbolizamos que morremos. Conversei já com algumas pessoas assim, nesses meus anos de vida, mais de 20 anos de vida que eu tenho. Vocês não acreditam que eu tenho mais de 20 anos? Tenho mais de 20 anos, mais de 20. Eu estava dando uma orientação para um casal que vai estar aqui na igreja se batizando em breve. Proximamente estaremos, talvez no mês de março, batizando mais 9 pessoas. Batizamos os nossos 11 kids, foram 10, porque um ficou doente no dia, e agora vamos batizar adultos, né? E a pessoa me fez uma pergunta que nunca ninguém tinha me feito, me pegou assim na bucha. Ela me perguntou, pastor, por que Jesus precisou morrer? Que pergunta? Por que ele precisou de morrer? Porque ele é santo, ele é Deus. E ela disse, ele não é Deus, ele não é o Deus encarnado, Deus que se fez homem, que veio nos salvar. Ele poderia dar uma ordem e todos sermos salvos. Por quê? E essa pergunta, quantos querem saber por quê? Amém? 3 pessoas quiseram, então no próximo domingo eu conto. Amém ou não? Antes de dizer por quê, ele tem um princípio, esse aqui que Paulo está dizendo, se eu fui crucificado juntamente com Cristo, eu fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, então eu morri em Cristo, e quando eu ressurgi,
Eu ressurgi em Cristo. Eu não ressurgi em Isaías, eu não ressurgi em Sebastião, eu não ressurgi em Maria, em Ângela, eu ressurgi em Cristo. Então, a explicação que eu dei para a pessoa, e ela me pegou assim, eu não tinha preparado nada, eu disse, olha, quando Jesus veio aqui para nos dar de volta a vida que nós perdemos, a espiritual, ele precisou de matar esta vida. E você sabe que Jesus disse, a minha vida ninguém me tirou, ninguém me matou, a minha vida eu entrego. Porque se Jesus fosse assassinado, não seria exatamente esse processo de ele entregar a sua vida, morrer e ele ressuscitar. Deus o ressuscitou, naturalmente. Não foi nenhum homem, ninguém orou por ele para ele ressuscitar. Mas por que ele precisou de morrer? Primeiro, para provar a todos nós que assim como ele morreu, você pode morrer. E assim como ele ressuscitou, você ressuscitará. Não se trata de uma ressurreição carnal, mas se trata da ressurreição. Por isso que ele não fala quando ele diz, vamos lá que Lázaro está dormindo, porque para ele está dormindo, para ele não está morto. A morte para Jesus, a morte na Bíblia é a morte eterna. É aquela que depois de todos os julgamentos, depois do trono branco, ele vai mandar as pessoas que não são dele para o inferno, inclusive com o diabo, com Satanás. Essa é a morte. E ao mesmo tempo, pegará aqueles que são dele, e dizer, vamos para a vida eterna. Então, para nós não morremos. E ele primeiro quis provar isso. E segundo, ele morre para matar essa carne. Não a dele, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas ele para mostrar o exemplo que está aqui, o exemplo de retornar você lá antes de Adão, só eu posso dar. É como se você tivesse um computador novinho e está trabalhando com o computador, de repente você baixa uns programas e entram uns vírus no computador. Você vai lá e tira com o antivírus. São algumas orações, Senhor, me perdoa, perdoa. Mas chega um ponto que o seu pecado está tão grande, você vai ser enviado à morte eterna, que você precisa da salvação. E qual é a salvação? É restaurar a sua vida ao estado inicial. Então, há problemas no computador, que alguém fizeram isso uma vez com o computador que eu tinha. Só você tem que mandar para a fábrica. Ele vai zerar o HD, vai fazer tudo, ele vai voltar restaurado de fábrica. O que Jesus fez ao morrer por nós é nos dar, pela fé, por isso que ele fala em fé, a restauração. Ou seja, nos levar, para quando subirmos com Ele, nos levar, subindo com Ele, ao estado que tínhamos antes do pecado de Adão. Quantos entenderam isso? Então, quem não nascer de novo não pode ver, diz lá em João capítulo 3, versículo 3. Jesus falando com Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Ver o quê? O reino. Por que ele falou isso? Porque Nicodemos encontra com ele, e Nicodemos era mestre em Israel. Eu queria que os irmãos imaginassem o povo de Israel. É o povo dos mais inteligentes do mundo. Você pegar um dia, entra na internet e diz quem são os vencedores, a lista de vencedores de prêmio Nobel, eles estão, 90% é dos judeus. São eles que inventaram e fizeram, porque é um povo agraciado para isso. Mas no meio desse povo existia um homem que era mestre. Ele não só era inteligente, como ele era mestre. E ele chega para Jesus como se ele quisesse dizer, Jesus, me diga como é que eu sei de onde você vem, eu sei que o Senhor faz milagres de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for através de Deus. Então ele estava dizendo, eu sei quem é Deus, é como se ele estivesse dizendo. E Jesus disse, para você ver o que você diz que está vendo, é necessário você nascer de novo. Para você entender aquilo que você acha que está entendendo, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa morrer e ressuscitar. Mas não necessariamente alguém te matar.
não necessariamente você suicidar, até porque você não deve suicidar, você não deve tirar a vida de ninguém, nem a sua, mas você precisa crer. Mas eu não estou entendendo. Eu vou te dar mais uma dica, porque você é mestre. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é o que é nascido de novo. E ele diz: como pode ser isso? Ele diz: você é mestre e não sabe disso? Ou seja, para nós entendermos isso, não é na carne. Para nós entendermos as coisas de Deus, é no Espírito. Carne é carne. Nós, cristãos, servos de Deus, não podemos ser carnais. Nós não somos carnais. Nós estamos numa natureza de pecado, pecaminosa, porque ainda não subimos, ainda não fomos transformados. Esse corpo será transformado, mas nós não somos carnais, nós somos espirituais. Nós não somos espírito, irmãos, nós somos espirituais. Então, como é que eu posso ser uma pessoa de carne e osso, sente dor no beliscão, sente dor numa topada do meu pé, mas ao ser espiritual, a única forma é de você não ser você, é de Cristo estar em você e ser você. Quando vocês entenderam isso? A carne não tem revelações e nem conhece os mistérios de Deus. Não, porque Deus não é carne, Deus é espírito. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana e conversa com ela, para mim, uma das maiores pregações da Bíblia é essa, e pregou para uma pessoa só, hein? E ele diz assim: chegará um tempo, e já chegou. Como é que Jesus jogava com as palavras, né? Chegará um tempo, e já chegou porque você está falando com esse tempo, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Você não pode adorar com a carne, você tem que adorar com o espírito. E como é que eu posso fazer isso? Quando Ele mora em mim, quando Ele vive em mim. Então, os verdadeiros seguidores e os verdadeiros, eu diria mais, a razão de todo o sucesso na nossa vida, inclusive, ele não fala muito, ele não está dando muita importância aos sucessos da nossa vida carnal, social, da nossa vida secular, mas também envolve isso daí. Mas ele está dizendo assim, o grande trunfo que nós temos é uma coisa que muita gente está banalizando, é a salvação. Ainda que nós não sejamos curados de uma enfermidade pela qual oramos, ainda que não tenhamos o sucesso que estamos buscando no emprego, sim, nós temos o direito. O Senhor diz que, lá em Josué, ele disse assim, eu vou prosperar contigo. Em Provérbios ele diz, faz tudo certinho, que tudo na sua vida vai prosperar. Sim, porque se eu sou seguidor dele e ele mora em mim, eu tenho que mostrar para as pessoas. As pessoas precisam ver em mim que há alguma razão para seguir esse Jesus, que esse Jesus surpreende. Mas ele fala muito mais da salvação, e nós estamos banalizando isso. E sem Ele morar em nós, nós não obteremos, nós não iremos morar com Ele, porque no céu não entra pecado, no céu não entra imperfeição. Quem vive na carne, depois de aceitar a Jesus, é mentiroso. Esse não foi morto no batismo, mas volta à vida antiga, sempre que precisa. Isso é falta de fé em Deus. Volta à vida antiga, sempre que precisa. Eu conheci uma pessoa numa igreja que eu fui membro, ainda era jovem, e ele gostava muito de dizer assim, contando uma história, às vezes, aí uma pessoa fez isso, e eu falei assim, o quê? Aí veio em mim de novo o velho homem, e eu plantei a mão na fuça dele. E eu digo, mas onde é que estava esse velho homem? Guardado no armário dele,
porque morto não estava. O apóstolo Paulo diz, se você, para os que aceitaram Jesus, você que mentia, não minta mais, você que roubava, não roube mais. E aí começa, você que enganava as pessoas, não engane mais. Você que fofocava, não fofoca mais. Mas pastor, mas isso é muito difícil. Se fosse fácil, você não precisava do Evangelho. Se fosse fácil, você não precisava de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que nós precisamos ser crucificados, nós precisamos matar essa carne. Hoje eu estava vendo ali a televisão, passando então o funeral lá do ex-técnico Zagallo, né? E eu comecei a olhar aquilo e fiquei, e as pessoas falando, Zagallo, gritando, mas ele não ouviu nada, nem respondeu. Não estou debochando não, irmãos, estou debochando, nem respondeu. E eu comecei a imaginar, ele estava lá dentro do caixão, aí a pessoa puxou e fez assim, o caixão fez assim, ele não sentiu nada. Se ele lá dentro não tivesse presinho lá, ele ia cair para um lado, ia cair para o outro, as pessoas levando, nada. Agora, imagine, ele vai ser sepultado, já foi sepultado, está lá, jogaram a terra, ele está ali, de repente, agora tem um novo técnico à seleção, né? Então, vamos convocar. Eu vou lá conversar com o Zagallo, para o Zagallo me dar uns palpites, quem eu devo convocar. Ele vai ficar ali falando umas 200 horas e não vai ouvir nenhum palpite do Zagallo. Ele vai sair dizendo assim, ele concordou com tudo que eu falei, porque quem fica quieto está concordando. Só pode ser. Por quê? Porque ele está crucificado. Então, para as coisas daqui, não adianta nada. Qual é o prato predileto dele comer? Pergunte lá à família, seja churrasco, seja lasanha, pode colocar ali do lado. Ele não vai comer, porque ele morreu para essas coisas. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu preciso andar e ver as coisas que desagradam a Deus e dizer, elas não me interessam porque eu estou morto para aquilo. Eu estou morto. Eu não tenho condição. Eu não preciso daquilo. Então, como eu disse aqui, se você volta à vida antiga sempre que precisa, isso é falta de fé em Deus. Então, no versículo 18, ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, prova que eu sou transgressor. Segunda coisa, irmãos, não ver o reino corresponde a ficar de fora das maravilhas do reino. Eu sempre gosto de frisar isso. Quando a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu gostaria de dizer, buscai antes. Buscar em primeiro lugar é dar prioridade, né? Mas se eu pudesse mexer nesse versículo, não estou mexendo, mas se eu pudesse, para que nós entendêssemos melhor, busquem antes o reino de Deus. É o seguinte, para você sair, tome banho, e antes de você sair, faça o quê? Coloque a roupa, mude de roupa. Então, buscar antes, ou buscar em primeiro lugar, é buscar a direção daquele reino do qual você faz parte. É ter uma inteligência sobrenatural de dizer assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Se eu tiver, é porque Ele me deu, e se eu não tiver, é porque Ele acha que eu não preciso. Amém ou não? Então, não ver o reino que está em João 3,3, corresponde a ficar fora das maravilhas, da proteção do reino, da provisão do reino. Quando alguém é diagnosticado com uma enfermidade séria, ele pede proteção ao reino. E pela misericórdia, o rei dá ou não dá, se ele não quiser, apraz a ele. Mas é muito melhor você já estar inserido. Se você está inserido, você já está dentro, está coberto por aquilo.
Eu estava ontem no clube, passando lá uns momentos de tarde, e eu estava lá num ofurô daquele lá, coisa boa, né? Enfim. E de repente entraram uns garotos lá. E eu fiquei olhando, e lá está dizendo que acima de 12 anos só que pode entrar. Eu falei, aquele cara ali, se ele tem 12 anos, eu tenho 45. Né? E eu, de repente, veio o senhor e disse assim, fora da piscina, fora. Todos, não, mas aqui tem que dizer que está acompanhado. Você não pode usufruir da piscina se não estiver acompanhado dos pais. Aí, quando ele foi saindo, ele falou, vamos. Aí o outro ficou e disse, não, mas eu sou sócio. Ah, você é sócio, então você pode ficar. Porque ele tinha mais de 12 anos e era sócio. Irmãos, às vezes nós não entendemos o que é ser sócio do reino de Deus. E o interessante é que esse ser sócio do reino de Deus, nós não vamos pagar nada, ao contrário, já pagaram por nós. Olha que legal. E automaticamente, a minha proteção, a minha provisão, a alegria que eu preciso desfrutar é própria do reino. A alegria é própria do reino. O reino que nós servimos, ou o reino que se fala aqui, o reino de Deus, não é um reino triste. Não é um reino sem esperança. É próprio, nesse reino, você fazendo parte, você recebe autoridade e poder do reino. O que é isso? Coisas sobrenaturais. Há pessoas que querem fazer parte do reino só para ter o sobrenatural, mas há pessoas que têm sobrenatural porque fazem parte do reino, e eles não se incomodam com as outras coisas, já são inerentes àqueles que fazem parte do reino. Terceira coisa, viver somente para Cristo é não ter dois senhores. Eita! O que é não ter dois senhores? Quando fala assim, as pessoas logo dizem, vai falar do dízimo, porque a única passagem que Jesus coloca isso é quando ele fala sobre Mamon. E a única oportunidade na Bíblia, a única aparição que Jesus coloca um outro senhor, como se ele fosse um senhor e o outro fosse o senhor. Obviamente que Jesus é muito mais poderoso, mas ele disse, dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Mamon, ninguém pode servir as riquezas. Mas o Senhor significa dono. O que Jesus está preocupado não é com o seu dinheiro, é com o seu coração. O que ele está preocupado é se você já deu 30% do seu coração para o inimigo, ou para as outras coisas, as coisas que são carnais. O que são as coisas carnais? São as coisas que não irão e não poderão não te deixar ir para o céu. Então, não ter dois donos significa ter coragem de aborrecer qualquer outro que não seja Jesus. Ter coragem de não agradar a ninguém a não ser a Jesus. Eu estava conversando hoje com uma irmã aqui. Eu já faço isso, mas esse ano eu assumi um compromisso com Deus de ser mais veemente, ser mais enfático, ser mais objetivo, em chamar a atenção daquelas pessoas que erram. Por exemplo, se você contar uma piada suja perto de mim, automaticamente, antes eu falei, ai, que troço horrível, vou sair de fé. Eu falei, irmão, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, você está fora da palavra. Você quer ajuda? Porque pode ser um vício seu. Eu estou aqui para te ajudar. Então, eu estou pedindo aos líderes da igreja, se você vir alguém fazendo alguma coisa que está fora da Bíblia, diga, irmão, você precisa de ajuda, você precisa de remédio, eu quero orar por você, como que eu posso te ajudar? Mas está errado, está fora do propósito de Deus. Não ter duas caras, não ter duas vidas. O que é duas vidas? Uma vida para as pessoas verem, e uma vida quando você chega em casa. A Bíblia fala de um homem, Naamã. Naamã era um general valoroso, famoso,
Bíblia começa elogiando ele em 2 Reis, capítulo 5, e falando, esse homem era muito valoroso. Ele era benquisto com seu general, mas era leproso. E naquela época o leproso não podia estar no meio do povo, mas ele estava lá, porque ele tinha alguma coisa certamente que o cobria. Alguns estudiosos dizem que ele não quis mergulhar, isso são conjecturas, tá, irmãos? Mas serve para ser aplicado uma palavra dessa. Ele não quis mergulhar, porque para mergulhar ele tinha que tirar a roupa, e muita gente ia ver que ele era bem leproso. Outros dizem, a lepra dele não era aparente, não era, por exemplo, faltando um pedaço do nariz ou da orelha, mas talvez fosse interna, porque se fosse assim, ele não podia estar no meio das pessoas, as pessoas iam dedurar, embora ele não fosse crente, embora ele não fosse Deus. Mas esse homem tinha duas vidas. Ele tinha uma vida, quando ele chegava na rua, as pessoas batiam continência para ele, cheio de medalhas, cheio de vitórias. Por ele o Senhor tinha dado várias vitórias àquele país que ele servia, Síria. Mas quando ele chegava em casa, ele precisava de tirar a roupa, e as pessoas viam que estavam com ele, tanto que a empregada dele viu que ele era uma pessoa que andava triste. Ele não só estava com lepra, ele tinha uma vida diferente. Talvez ele chegasse em casa e disse, por que eu não posso ser aquele que está lá fora, não posso ser aqui dentro também? Tem alguma coisa errada, tanto que a empregadinha diz lá, a mocinha diz lá para a mulher dele, eu conheço um profeta lá na minha terra, que se ele for lá, ele vai ser curado. Ele tinha duas vidas. Não ter duas vidas é não andar cocheando. O que é isso? Cambaleando. Vida de falsidade entre o que professamos com o que vivemos. Volta aqui, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Alguém um dia me perguntou, há muitos anos atrás, pastor, é possível o crente ir a um teatro? É possível o crente fazer isso assim, assim? Ele foi dizendo algumas coisas na vida secular. E eu respondi aquilo que um dia eu ouvi alguém respondendo. Quando você for, se Cristo está em você e vive em você, pergunta assim, o senhor quer entrar aqui? Se ele falar, não, eu não entro aí, eu fico aqui do lado de fora, então você não pode entrar. Porque Cristo que vive em você, Cristo domina. Algumas pessoas costumam dizer assim, Jesus, o Espírito, obviamente o Espírito Santo, estou falando de Cristo, estou falando de Jesus, estou falando de Deus, mas o Espírito Santo, é Ele que está aqui hoje. Apalpa aí para você ver Jesus. É o Espírito Santo que está dentro de você. E alguém disse, o Espírito Santo é como se fosse, você tem um automóvel, ele é seu combustível. E eu vi um pastor lendo, não, ele não pode ser o seu combustível, porque você está dirigindo e você vai levar o seu carro para onde você quiser, mas o Cristo viver em você, ele tem que ser o seu motorista. Amém ou não? Quantos entenderam isso? Você senta no banco do lado, e ele é o motorista, e agora sim, ele vai te levar para onde ele quer. E você sabe que muitas vezes ele leva para onde ele quer e coincide com onde queremos. Mas outras vezes ele leva para onde ele quer e nos desagrada. Por quê? De momento nós não entendemos. Viver somente para Cristo é ter fé, ter certeza das coisas prometidas por sua palavra, é confiar e descansar no Rei. É como se você oferecesse a sua vida para ser atado, todo amarrado, pés e mãos, e aí Deus entrasse, o Espírito Santo entrasse em você, e com as mãos dele, com os pés dele, ele fizesse tudo aquilo que você deveria ou poderia fazer com as suas próprias mãos. Quarto ponto,
Estamos encerrando. Cristo vive em mim significa que Ele tomou todo lugar que antes era ocupado por mim. Você deu a Ele a chave. Todo lugar, todo o volume do seu corpo. Onde tiver espaço para entrar, Ele entrou, Ele dominou. E quando Ele faz isso, você sente quem Ele é. Você sente as benfeitorias da sua vida. Isso não significa dizer, meu amado e minha amada, de jeito nenhum significa que você nunca mais falará um palavrão. Ei, pastor, eu estava pensando em vir para essa igreja, que eu estou vendo uns visitantes aí hoje. Eu vim aqui hoje para ver se eu fico aqui nessa igreja, mas com essa que o senhor falou agora, eu acho que isso é heresia. Irmãos, eu acabei de falar há pouco que nós temos uma natureza pecaminosa, e a única forma de você agradar a Deus é com Cristo vivendo em você. Então, a vontade, quando ela aflora, Ele dá um tapa, Ele fecha a sua boca, Ele não deixa você falar, porque se Ele habita em você, Ele consegue dominar. Você não vai falar como aquele camarada, eu chamei e entrou o velho homem, como se fosse o Hulk, né? Ficou verde, grande, não me irrite. Não, irmãos, Ele é aquele que habita em nós e toma todos os lugares. Significa dizer, todas as primícias são dele. Todas as primícias. Eu queria desenvolver aqui na igreja uma cultura maior de leitura da palavra de Deus. Há uns anos atrás, eu estive pensando ontem, a pastora vai lembrar, há uns anos atrás, talvez 6, 7 anos, eu falei, irmãos, vamos fazer um jejum essa semana? Vamos! Vocês têm certeza que vocês vão? Temos! É jejum de celular, ninguém vai ligar o celular essa semana. Ninguém vai ligar o celular. Obviamente, irmãos, há aquele que é médico, aquele que é coisa, ele só vai ligar, consultar aquilo ali, mas nós não vamos consultar. Nós estávamos tendo naquela época um problema muito grande com as crianças, lembra disso? E uma das coisas é que os pais, para deixarem as crianças quietinhas aqui no banco, eles davam o celular, e nós dizíamos para os adultos, não ligue o celular na igreja, a não ser que seja o seu filho. Era isso que nós estávamos dizendo. E quando fizemos isso, irmãos, foi uma semana, alguns chegaram para nós, pastor, eu nem senti falta do celular. Obviamente, eu vou repetir, irmãos, eu não quero fazer essa campanha agora, mas se você sentir de fazer, faça assim, não diga essa semana, eu não faço, talvez você não aguente, mas eu queria que você trocasse, pelas coisas de Deus, pela leitura bíblica, pelo momento de oração, ocupasse a sua vida um pouco mais, as primícias de tudo que você faz e de tudo que você recebe, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando também de dinheiro, mas tudo que você recebe, primeiro tribute ao Senhor a honra e a glória. Tudo que você recebe, reconheça, se não fosse Deus eu não teria direito. Tudo que faço é para agradar a Ele? Se sim, você está dando as primícias, assim como o próprio Jesus disse, eu não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. E por fim, Ele tomou nossa vida, porque Ele sabia que se Ele deixasse a gente andar sozinho, a gente não ia chegar no céu. Ele tomou a nossa vida para guiar-nos, a fim de levar-nos ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho. Note que é um artigo definido. Ele não disse, eu sou um caminho. E nem disse, eu sou caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém, sabe o que significa ninguém no grego? Quem sabe o que significa ninguém no grego? Fala aí em grego, o que significa ninguém? Fala, Tiago. Ninguém. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está em João 14,6. Como andam suas decisões?
Você tem acertado mais do que tem errado, ou tem errado mais do que tem acertado? Se você tem errado mais do que você tem acertado, Cristo não vive em você. Você admira Cristo, mas você não deu o lugar total para Ele. E Ele diz em João 14,3, e onde eu estiver, quero que vocês estejam também. Ou seja, no lugar de honra. Ele não está dizendo em locais, Ele está dizendo, e onde eu estiver, e onde Ele está, onde Ele estará. O que diz lá em Apocalipse, uma das promessas a uma das igrejas, eu assentarei e darei a vocês a honra, o direito de sentarem no trono. Isso não significa que nós estaremos sentados à direita do Pai, todo mundo, já pensou, bilhões de pessoas sentadas à direita do Pai? Não, Ele diz assim, eu darei a vocês uma posição de trono, uma posição de destaque. Por quê? Porque na verdade quem vai estar sentado sou eu, Jesus. Porque eu não moro aí? Se eu moro aí, se eu habito em vocês, então sou eu que faço todas as coisas. Voltando ao início da pregação, perdi a vontade de viver. Por que eu perdi a vontade de viver? Porque é mais fácil viver assim, Cristo vivendo em mim. Porque Ele me aponta, não vá por ali. Eu costumo dizer assim, é como se nós estivéssemos todos ali embaixo, Ele habitando em mim ou em você, Ele está aqui em cima. Não é assim com o GPS? Um dia eu fiquei pensando, como é que essa pessoa sabe? Errou, agora entra à esquerda, errou de novo, entra à direita, agora vai para lá, agora vai para cá. Ele está olhando de cima. Aquilo ali é um satélite, alguém olhando de cima e vendo, vai para ali, vai para lá. E esse Deus que mora em nós, ou que queremos que Ele more em nós e deixamos, Ele olha de cima, Ele olha para muito longe. Ele disse, não vá por aí, vá por aqui. Quantos exemplos, irmãos, nós temos de pessoas que se deixaram ser dirigidos, guiados. Já contamos alguns aqui. Que você disse, eu não entendo, que coisa absurda. Eu fui pegar o ônibus, quando eu fui pegar o ônibus disse assim, não vai mais para lá, vai outro, pega ali. Aí quando você vai, está interrompido aqui. Eu adquiri um hábito que eu aprendi, e adquiri, porque isso é coisa boa para a minha vida, eu vou fazer. Estou indo de carro e errei uma rua, depois errei de novo, eu começo a agradecer a Deus, Senhor, obrigado, porque eu não sei do que o Senhor está me livrando. Às vezes Ele fala, e às vezes Ele não fala. Às vezes Ele te dá o direito de ver, de mostrar, mas às vezes Ele não fala. Quantas vezes nós queremos teimar com Deus e fazer aquilo que a carne quer, e o Senhor diz assim, eu sou espírito, você está com carne, nós não vamos chegar a um acordo. Se você for espiritual, você vai me enxergar, porque eu só sou espiritual, e eu não habito em lugares carnais. Por isso que ele diz, eu não habito em templos formados, feitos pelas mãos de homens, eu habito dentro das pessoas. Amém ou não amém? Amém. Quero orar pela sua vida. Quero que você, nesta noite, tome uma decisão. Gostaria muito que você no seu lugar dissesse, Senhor, o Senhor tem sido 98% de mim, mas eu quero que o Senhor seja 100%. Eu não tenho deixado o Senhor agir. É como se você dissesse, Senhor, o Senhor tem visitado a minha casa, e eu tenho te mostrado a sala, a cozinha, e até o banheiro, mas eu não mostrei os meus quartos, eu não mostrei o quintal, e o Senhor não me pediu, porque eu não mostrei, mas eu quero que o Senhor agora entre em todos os compartimentos da minha vida. Eu perdi a vontade de viver, Senhor, como eu vivo, e descobri que viver com o Senhor em mim é muito mais saudável, vitorioso, e não faço força. Não faço força. Porque quem é que pode vir contra mim se Deus é por mim? Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem é o maluco de ser contra nós? É mais ou menos isso que o versículo está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? É muito mais fácil.
Vai chegar momentos na sua vida, se já não chegou, você pode esperar que até o fim da sua vida vai chegar, onde você vai dizer assim: não tenho saída para esse assunto, não tenho saída para esse episódio, não tenho solução para este problema. Vai chegar. A Bíblia diz que o dia mau vem para todo mundo, mas se o Cristo habita em você, se não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em você, o problema do soco na cara do diabo, quem vai dar é Cristo. E quem vai segurar a mão do diabo quando ele te der um soco na cara é Cristo. Vamos ficar de pé, queridos. Eu prometi que eu ia cantar uma música que fala sobre isso, e eu nem lembrei de ensaiar essa música, por isso eu não vou cantá-la completa. Pode ficar aí, viu, Pedrinho? Se você tocar essa música sem saber o que eu vou cantar, aí é te pedir demais também, né? Mas não precisa tocar não, que eu posso te atrapalhar. Mas a capela, o coro dela, diz exatamente isso. E ele diz: não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Vamos cantar? Vamos cantar? Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Amém ou não amém? Se você cantou, você fez essa oração. E agora sim, meu irmão aqui vai dedilhar um fundo musical. Eu quero orar pela sua vida antes de ministrar a ceia na sua vida. Existe alguma coisa na sua vida que precisa morrer para que Cristo viva em você. Ele não entra em lugares que Ele pode colocar uma perna, 2 braços e meio ombro. Ele entra onde Ele pode se encaixar todo. A Bíblia diz que Ele, quando entra na nossa vida, Ele bate a porta antes. Ele é um cavalheiro gentil. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Cavalheiro gentil. Mas quando ele entra, ele se torna um inquilino exigentíssimo. Ele não te dá a chave é dele. Ele tem a chave de tudo. Ele domina. Ele sopra nos teus ouvidos e diz: fale, não fale. Vá, fique. E eu não sei se há na sua vida, sinceramente, irmãos, deve haver alguma coisa que você precisa crucificar, que você: pastor, não estou conseguindo, já dei tiro de 38, não morreu. Já dei facada com facão de açougue, não morreu. O bicho parece que tem 7 vidas. Esse problema que eu tenho, eu não consigo matar, eu não consigo anular. O que eu faço, pastor? E eu vou te dizer: ofereça ao Senhor para mortificar isso em você, matar isso em você.
Ofereça a Ele. Senhor, eu quero morrer contigo nisso. Se há alguém aqui que tem alguma coisa, seja o que for, que precisa morrer em você, eu pediria, saia correndo do seu lugar, venha aqui antes de nós oferecermos a ceia, e eu vou orar por você. Mas se você precisa e não vem, você está tomando uma decisão e dizendo: eu me basto a mim mesmo. Arque com as suas consequências. Há coisas que só Deus pode fazer na nossa vida, preste atenção nisso. Há coisas que você, com dedicação, determinação, você consegue. Mas há coisas que você não consegue. Por quê? Porque pertence ao Senhor. Você não pode salvar a si próprio, por exemplo. Não pode. Você não pode tomar o lugar de Jesus para guerrear contra contra trevas. Você não tem poder sobre as trevas, mas Jesus em você, aí você tem poder sobre as trevas. E pode ser que você esteja tentando matar alguma coisa. Há mais alguém? Para nós servirmos a ceia logo após. Há mais alguém? Pastor, eu quero matar. Eu não preciso que você me diga o que é. Eu não quero ultrajar você, mas eu só preciso que você queira. Vamos orar por essas vidas que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, quem sou eu para dizer que eles não estão falando sério? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu creio, Senhor, piamente, que eles vieram aqui com um propósito de fazer com que o Senhor habite e tome todas as suas atitudes, seus pensamentos. O Senhor vai levar cativo agora os pensamentos deles. Em nome de Jesus agora, Senhor, habita em cada um deles 100%. Pai, em nome de Jesus, domine com toda a força espiritual que só Tu tens. Domine todas as forças naturais de cada servo e cada serva que está aqui à frente. Em nome de Jesus, Senhor, que haja uma mudança radical. Radical. Nada que não seja radical serve nesse caso. Ao contrário, que seja radical. Que eles possam dizer: Senhor, me leve para onde o Senhor quer levar. Porque o Senhor agora me conduz. Porque já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa é uma entrega, Senhor, que eles estão fazendo. E eu estou oferecendo a Ti no altar estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê que o Senhor anotou lá e disse assim: tá. Então preste atenção nas coisas que você vai ouvir de Deus nas próximas horas. Preste atenção. Você vai virar assim achando que alguém está falando contigo, é Deus. Preste atenção. Deus fala contigo de uma forma ou de outra, mas fala em sonhos. Cuidado para você não deixar passar um sonho.